Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde você estiver nesse mundo de Deus, eu o cumprimento, como sempre, com a paz de Jesus Cristo, o vivo. Vivo, né? Aquele que transforma as pessoas. E no decorrer do meu ministério, eu vi tanta gente ser transformada pelo Deus vivo, o Jesus Cristo vivo. Vivo, sempre. Esse vivo é o que traz o fogo no altar, que é o tema da mensagem. Fogo no altar. Abra sua Bíblia, aí em 1 Reis, está lá no Velho Testamento. 1 Reis, nós vamos ler bastante versículos aqui e vamos comentar sobre alguns. 1 Reis, capítulo 18, capítulo 18, versículos de 22 a 38. 1 Reis, capítulo 18, versículos de 22 a 38. Vamos ler, começando pelo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Contra mim, que sou um homem. Acompanhe bem a leitura com muita atenção. Você vai ver coisas maravilhosas. Deem-se-nos, pois, novilhos. Eles escolham para si um dos novilhos e o dividem em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu preparei outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Para alguns que não sabem por que está falando de novilho, de fogo, é que naquela época orava-se para Deus sacrificando um novilho. Era uma forma de se comunicar com Deus. Então, por isso, Elias, um servo do Senhor, ele desafiou os servos de Baal. Versículo 24. Então invocou o nome do vosso Deus. Invocai o nome do vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor, Deus único, vivo. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus, o verdadeiro. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Está entendendo? Um com o Deus morto e outro com o Deus vivo. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal, um desses deuses daquela época, como hoje tem um monte. Aliás, hoje tem muito mais deuses inventados, criados pelos homens. O homem sempre cria alguma coisa para sair da verdade, porque a verdade ela pega, ela dói, ela machuca. Então, pois, sois muitos, invocai o nome do Senhor, vosso Deus, mas não metais fogo ao sacrifício. E tomando o novilho que se lhes dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde pela manhã até ao meio-dia, dizendo a Baal: responde-nos. Porém, não houve voz. Ninguém respondeu. E saltavam em volta do altar que tinham feito. Sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo:
clamar em altas vozes. Ou seja, grita mais, grita mais. Vocês são 450 homens. Olha que zoeiro que não podia ter. Imagine vocês. Porque ele é um Deus, zombando deles. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, está se preparando para viajar. Talvez esteja dormindo. E necessita de que o acordem. Acompanhe a leitura, eu estou dizendo. Olha aqui já está falando de um Deus morto. Ele necessita de que o acordem. O Deus morto necessita que acorde. Mas ele está morto, ele não vai acordar. Versículo 29. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício, ou seja, até a hora de pôr fogo na lenha. Eles chamavam o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ele arrumou o altar, tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Senhor aqui é Deus vivo. Depois, fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Em volta do altar, fez um rego, sabe? Cavou a terra. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse para os que estavam ali com ele: enchei de água 4 cântaros, né? Um tipo de um vaso daquela época, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Ou seja, pega-se essa água e vai jogando em cima da carne, dos novilhos e da lenha. Molha bem, molha. Que coisa absurda. Se ele vai pôr fogo para queimar o novilho, oferecendo a Deus, por que ele vai molhar? É estupidez. Se fosse gasolina, querosene, álcool, qualquer coisa inflamável, podia dizer: não, ele vai ajudar para o fogo pegar bastante forte. Não, era água. Ele falou: molha aí, com água. Viu? Molha aí, bastante. E disse ainda: fazei-o, molhou uma vez, faz outra vez, segunda vez. Molha. E o fizeram. De novo disse: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Ou seja, aquilo molhou de maneira que a água corria ao redor do altar, naquele rego, sabe? Que cavocaram a terra, a água corria ali. E ele encheu de água também o rego. Encha. Põe mais água. Sucedeu, pois, que sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas.
Ele falando com Deus vivo. Responde-me, ó Senhor, para que esse povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. O que aconteceu? Veja bem, eu estou sempre frisando que um falou com Deus morto e outro com Deus vivo. Elias falou com Deus vivo, ele sozinho. E os profetas de Baal, um Deus inventado, os profetas de Baal, eram 450 falando, gritando, se esquartejando, fazendo tanto sacrifício, tanta coisa, tanta força, para que Baal respondesse, e não houve resposta, não houve nada. Ficou um silêncio total. E Elias, profeta do Senhor, Deus vivo, ele sozinho, as pessoas que estavam ali, eram meia dúzia de pessoas, sei lá quanto, a Bíblia não fala, mas eram pessoas que estavam ali querendo ver essa disputa. Eram poucos, mas na realidade quem falava com Deus era só ele. Então Elias falou com Deus: Senhor, responda para esse povo ver que tu és Deus, Deus de Israel. Tu és o Deus vivo, tu és o Deus poderoso, aquele que realmente faz, aquele que nos criou, aquele que fez o mundo, fez o universo, fez tudo. Você não acredita? Da onde você acha que veio tudo isso? Da onde veio a Terra, o globo terrestre? Cientistas e esses homens aí que estudam várias coisas querem provar que a Bíblia está errada, que não tem Deus. A Terra veio disso, veio daquilo outro, partículas disso, células, sei lá o quê, as palavras deles. E o ser humano também não foi criado como está na Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. E eu disse, em uma pregação, para uma jovem naquela época, desses defensores que não há Deus, que a Terra apareceu disso, daquele outro, e o ser humano também, eu falei, tudo bem, eu vou acreditar nisso que você está falando. Vou acreditar. Tá bem? Só que eu vou lhe fazer uma pergunta. O nada, ele pode fazer alguma coisa? O nada não faz nada. Ele não existe. Ele é nada. Seja inteligente. Você que talvez esteja me vendo, ou vai me ver, e está enjoado, e está, sei lá, olhando para minha cara, falando até umas coisas aí, me xingando, não importa. Importa o seguinte, creia na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá bem? Tudo que está na terra, tudo que está no mundo, alguém fez. Como eu disse para essa jovem, alguém fez. Dê o nome que você quiser dar, com respeito. É Deus, é poderoso, sei lá o que, um super, sem dúvida. Mas teve alguém formando a terra. Alguém fez a terra, esse globo. E alguém nos colocou ali, os animais, e tudo que existe na terra. Árvores, frutos, tudo. Animais da água, da terra, e que voa e tudo isso. Alguém fez. E essa pessoa calou a boca. Então está aqui, eu vou ler o que aconteceu. Elias falou com Deus e falou, Deus, por favor, responda-me, para que eles possam ver que tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tu és o Deus de Israel. Responda-me. E é o que eu estou te pedindo. Responda-me, Senhor. E tu sabes,
o que eu estou falando. Então, o que aconteceu lá com Elias? Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, ou seja, consumiu ali tudo, a oferta, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Você pode crer nesse poder? Você pode crer? É como um pastor disse, e outros mais têm falado. Quando você prega a palavra de Deus, você prega a verdade, ninguém quer crer, ninguém quer te seguir, mas ele quer seguir aqueles do oba-oba, aqueles que falam um monte de mentira e enganam e tiram o dinheiro do povo. Esses ganham muita gente. Ele abre uma igreja hoje, amanhã está cheia, está lotada. Mas pregadores como esse Elias, pregando a palavra de Deus, as pessoas não criam, mas criam no Baal. 450 homens, seguidores de Baal. Milhões de pessoas seguem o Deus morto. E Elias, ali, sozinho, clamou a Deus. E Deus mandou fogo e consumiu tudo. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. Aqui está, meu amigo. O que mais você quer que eu fale para você? Você quer que eu te prometa coisas? Que eu faça aquelas pregações como eu gravei? Se você viu, busca aí no YouTube. Eu gravei uma mensagem sarcástica, dizendo, eu vou criar uma igreja, a igreja do tudo pode. Já existe, procura aí no Brasil, nos Estados Unidos, África, aonde quer. Você muito obrigado, me segue, da onde quer que você está, procure. Você vai achar uma igreja, a igreja do tudo pode, a igreja que depois do culto da bailinho, da samba, tem aí no Brasil, procura ela. Estava no Facebook. Procura. A senhora quer ser abençoada por um pastor que vai montar cavalinho em cima da senhora, nas suas costas? Procura, tem aí, estava no Facebook. A igreja do tudo pode. E aqui está. Pessoas estão se esquartejando, pessoas estão carregando imagem para cima e para baixo, pessoas estão invocando espírito que não é o Espírito Santo, não é de Deus. Pessoas estão criando igrejas e chamam de igrejas evangélicas. Por que você não me atende? Você vai achar que eu estou metendo o pau nesse ou naquele outro? Não, não estou metendo o pau em ninguém, porque esses que fazem essas coisas não são de Deus. Então, para ele, essas palavras não servem de nada. Não serve de nada essas palavras para ele. Ele já está perdido. Se morrer ele, hoje, é dos tais que vão chegar diante de Deus e vão dizer, Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Está na Bíblia, que nesses últimos tempos vai levantar os falsos profetas que vão fazer, né, sinais, prodígios e coisas que vão enganar e estão enganando a muita gente. Não que eu não creia, eu creio. Orei por muita gente, pessoas desenganadas do médico. Eu creio sim. Pessoas que foram curadas, pessoas que arrumaram emprego, pessoas que resolveram problemas, situações, casais que estavam para se separar, vieram com o conselho, as orações, se arrumaram tudo, se consertaram. Então eu creio no poder de Deus, sim, meu amigo. Eu creio, se eu não crer, se eu não estava aqui pregando a palavra do Senhor. Por amor a você.
porque você está aí seguindo um Baal qualquer da vida. Qual é o seu Baal? Eu podia dar um monte de nome. Só no Brasil, vou falar isso, só no Brasil tem 365 chamados santos. Um santo para cada dia. Quem é o homem poderoso chamado Papa que deu ordem para que essas pessoas se transformassem em santo e fossem adorados? Dizem que ele recebe a santificação porque houve um milagre através da sua reza. Então eu posso ser santificado. São 50 anos mais ou menos de ministério. Eu falo 50 para ficar no redondo, mas não importa. Muitas pessoas foram curadas, foram saradas, muitas pessoas não morreram através da oração que eu fiz. Eu não tenho poder nenhum. Eu sou igualzinho a você. E agora? Qual é o seu Deus? Qual é o seu Baal? Quantos milhões de pessoas seguem um Baal? Perdão. Quantos seguem um Baal? Como chama o seu Baal? Eu dei aqui. Faça sua pesquisa. Brasil. Não sei o mundo aí fora, mas Brasil. 365 santos. Um para cada dia. Escolhe. Qual que você quer escolher? Você lembra do país que eu falei? 474 deuses. É para dar risada. Jesus amado. Deuses. Você vai crer em algum Deus deste? Você vai carregar nas costas? Você vai carregar numa correntinha pendurada no pescoço? Dentro da sua carteira? Deuses. E você deixa de adorar o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Qual é o seu Deus, o morto ou o Deus vivo? Por que eu estou pregando? Porque eu adoro, eu sirvo o Deus vivo. Vivo. Por isso estou vivo. Por isso estou vivo. Oh, Deus, tenha misericórdia. Acorda, desperta a sua mente, faz funcionar essa massa cinzenta que tem aí, se é que tem alguma coisa ainda, entende? Se o diabo não apagou, porque nos últimos tempos, sabe o que o diabo está fazendo? Não ia fazer, está fazendo, porque Satanás, ele sabe que é o final dele, acabou. Então ele está desesperado. Ele está buscando adeptos para ele, seguidores dele, em todo canto, de todas as maneiras. Porque para onde ele vai, a qualquer momento, ele vai ficar para sempre lá. E junto com ele vai arrastar você. Por quê? Porque você está adorando um Deus morto. Você está servindo aquilo que não é Deus. Então desperta. E o que eu estava dizendo? Nesses tempos, a palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada, sem mudar nada, Deus deixou claro, nos últimos tempos, Satanás, o diabo, ele vai cegar o entendimento das pessoas para não crerem, não entenderem a mensagem do Senhor. Como eu estou pregando, possivelmente você está me olhando e está zombando, está rindo, está me xingando porque você não está entendendo.
Sua mente está cega. E Deus ainda conclui dizendo, e se possível for, Ele vai cegar o entendimento dos escolhidos, daqueles que já aceitaram a Jesus, daqueles que professam a fé cristã verdadeira. Ele ia cegar também. Tome cuidado. Preste atenção. Aí, agora, qual é o seu Deus? O morto ou Deus vivo? Desperta, meu amigo. Desperta. Põe a mente para funcionar. Põe. Você tem carro? Um exemplo que me veio aqui. Você tem carro? Ele não anda sem gasolina. Você está me vendo? Se você desligar o seu celular, ou seja lá onde você está me vendo, se você desligar, ele não funciona sem você ligar. E se a bateria acabar, ele também vai desligar sozinho. Máquina, que máquina você trabalha? Você precisa de uma máquina para ligar? Um computador? Sempre que alguma coisa depende de alguma coisa, alguém tem que ligar, mover, empurrar, carregar. Lembra quando eu falo Deus morto, precisa ser carregadinho para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, porque ele está morto, ele está morto. Qual é o seu Deus? O morto ou o Deus vivo? Presta atenção. Aceite o Deus vivo. Sua vida vai mudar para melhor. E quando Jesus voltar, ele vai levar você com ele também. O morto vai ficar e você vai ficar com ele. Acorda.